Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Marzalek E e nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso Pod Lei tem oferecimento de Rápido Chapuri, Vitrine das Cores e também Clínica de Estética Rosa de Saron. Doutora Janaína, nossa entrevistada de hoje, nosso bate-papo desse Pod Lei dessa sexta-feira, tá bem especial, não é isso, doutora? Isso mesmo. Ontem foi o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, e hoje nós vamos entrevistar a doutora Jaqueline Sobrinho, onde ela vai contar um pouquinho aí sobre, os seus direitos trabalhistas. Sobrinho Alexandre, doutora Jaqueline Sobrinho Alexandre, né? Vamos valorizar o nome aí do maridão, né, também. Exatamente. Doutora, mas antes da gente, começar o nosso bate-papo, nós vamos para o intervalo comercial, vamos falar dos nossos patrocinadores, vamos para o intervalo comercial, aí nós voltamos com esse bate-papo super agradável. Fica aí, você não pode perder. Então preste atenção, gente, para você aí, empresário, que precisa trazer a sua carga de São Paulo, Goiânia, para Rio Branco, vai na Rápido Chapuri, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Sua carga com total segurança, assegurada, porque sua carga é a nossa prioridade. Então já sabe, precisou de transporte para a tua empresa, é Rápido Chapuri. Tem também Vitrine das Cores, para você que quer pintar a sua casa. Sempre digo que a tinta, o ambiente em si, tem muito a ver com o nosso humor. Então, para você que gosta de pintar sua casa com estilo e sofisticação, Vitrine das Cores, a evolução em tintas, fica ali na Via Chico Mendes e também ali no Bosque. Então, corre lá, porque tem promoção agora no mês de maio, mês das mães, tá? Você não pode perder. E para você, mulherada, que gosta aí de andar sempre bem, estilosa, limpeza de pele é na Clínica de Estética Rosa de Saron. Além de drenagem linfática e remoção de sinal, você não pode perder. O contato tá aqui, já liga, já manda o teu WhatsApp aí e faz o teu orçamento, tá bom? Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial e aí sim voltamos com o nosso bate-papo com a doutora Jaqueline Alexandre. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento.
nosso intervalo comercial e agora sim vamos começar a nossa entrevista com a doutora Jaqueline Alexandre. Mas, né, vamos lá, mãozinha pra mãozinha, dar sorte seja sempre. bem-vinda, doutora, nosso Pode Lei. E assim, antes da gente começar a nossa entrevista, a gente sempre gosta de conhecer um pouco do nosso entrevistado, então fala um pouquinho pra gente quem é a doutora Alexandre, Jaqueline Alexandre. Sobrinho Alexandre. Saiu. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade desse projeto e falar sobre algo que eu sou completamente apaixonada, que é o direito do trabalho, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, assim, durante aproximadamente 20 anos eu fui CLT. E convivi com várias questões, né, que normalmente o empregado convive. Tive acesso à legislação trabalhista já na faculdade, da minha primeira graduação, né, que foi em administração, mas assim, o contato direto mesmo foi quando eu fui trabalhar numa empresa aqui em Rio Branco, e que na época ela tinha muita demanda trabalhista, né? Aí eu passei a frequentar o Fórum Trabalhista, a Justiça do Trabalho, a acompanhar os advogados. Você era tipo preposta da empresa na época? Exatamente, o meu termo preposta, né? A preposta da empresa tal, né? E acompanhar os advogados nas audiências, colaborar com as documentações, né? E entender como é que funcionava a ação trabalhista, o porquê que chegou, né, a esse ponto do empregado ir até a Justiça do Trabalho, né, para requerer seus direitos. Então foi assim que eu tive um contato direto e eu escolhi aquilo para minha vida. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí o primeiro passo foi entrar na faculdade de Direito, retornar, né, para a academia, voltei, me formei em Direito, fiz a especialização e agora estou advogando nessa área, né, Direito do Trabalho. Legal, tão jovem, já é especialista em Direito do Trabalho. Há 20 anos, como assim? Começou com 1 ano de idade? A doutora é super jovem, né? É isso aí, Obrigada. Mas legal. Doutora, assim, ontem, né, foi o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E aí, Mirley? Vamos lá, doutora, vamos começar esse bate-papo para você que está nos assistindo. Já pega aí o teu celular, já compartilha aí, vai lá, deixa teu like no nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre, que também, além de estarmos na TV Rio Branco, canal 8, nós também estamos no canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. Já envia aí esse programa para os amigos. Não, estou com dúvida no direito trabalhista. Olha só, a doutora Jaqueline está aqui para resolver o teu problema. Então, vamos lá. Doutora, qual a importância das leis trabalhistas? De uma forma geral, as leis trabalhistas, elas vieram assim com o intuito de proteger o trabalhador, né? Mas no sentido, né, de garantir na realidade uma condição digna de trabalho, né? E equilibrar a relação entre empregado e empregador. E quando a gente fala em equilibrar, a gente necessariamente precisa voltar um pouquinho na história, né? Porque para a gente entender o presente, é necessário, né, conhecer a história. Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, né? É um dia histórico que aconteceu lá atrás, nos Estados Unidos, em Chicago, quando, em 1886, olha para você ver, operários se juntaram num movimento de greve para requerer melhores condições de trabalho, né? Então isso foi há bastante tempo. Só que se você comparar com o Brasil, e sempre tem quem faça essas comparações, né? Em regra, criticando, né, os direitos trabalhistas, a justiça do trabalho, mas olha para você ver, enquanto nos Estados Unidos já tinha esse movimento de greve em busca de melhorias, né, para o contrato de trabalho, nós ainda estávamos num período de escravidão. Né? Então, para ver como que o Brasil estava bem distante. Muito distante. Como o Brasil estava atrasado, né? Então, na Europa já tinha esses movimentos também, inclusive a CLT, ela tem raízes no direito italiano, né? Então, assim, você olhando para o passado, para a história, foi necessário esse equilíbrio, foi necessário que houvesse decreto-lei que instituiu a CLT. Isso já foi em 1943, também 1º de abril, né? Uma forma de homenagear também essa luta. Mas o Dia do Trabalhador mesmo, ele foi uma forma de homenagear esses operários que morreram, que lutaram, né, nessa época. Mas foi na França
que essa data foi instituída, né? E alguns anos depois, acredito 2 anos depois, salvo engano. Mas o Brasil ainda estava nesse processo, tinha saído do período de escravidão, né? E iniciado um mundo novo, vamos dizer assim. Nesse período houve uma imigração muito grande de europeus para o Brasil, né? E desse momento até 43, que foi quando a CLT foi criada, nossa, aconteceu muita coisa nesse período. As fábricas contratavam operários, operárias, crianças, sem direito algum. Eram locais insalubres, você não tinha uma carga horária definida, as pessoas trabalhavam 12 horas, 14 horas, não tinha intervalo, né? Não tinha um salário mínimo. As mulheres que estavam gestantes trabalhavam até dar à luz. E, assim, a demissão era o bel prazer do patrão. Não tinha seguro, não tinha... Zero garantias. Zero garantias, exatamente. E foi, né, com essa CLT, né, que o presidente da época, Vargas, ele deu, assim, o primeiro passo para trazer algumas garantias. O pai da CLT, né, digamos assim. Ele se inspirou, vamos dizer assim, no direito italiano, né, que já tinha, vamos dizer assim, ele já estava mais à frente, né, e trouxe a CLT para o Brasil. Mas é importante também a gente falar das pessoas que durante esse período deram voz, né, a esses trabalhadores. Eram pessoas simples, eram imigrantes, eram operários, eram pessoas que saíram às ruas, que criaram sindicatos, né? Os sindicatos foram muito importantes nesse período. E eles conseguiram, mesmo antes da CLT, já tinha algumas leis que já davam algumas garantias, né? A CLT, ela veio, na verdade, para reunir as leis que já existiam até aquele período e criando novas diretrizes, né? Para dali em diante, os empregadores, né? A relação de trabalho entre empregado e empregador ser um pouco mais equilibrada, a gente está falando lá de trás. E de lá para cá, graças a Deus, nós tivemos muitas melhorias, garantindo, né, um bem-estar do empregado. Lógico que precisa melhorar ainda mais, Sim, né? Tanto que a gente vê nas mídias... Cada hora tem avançado bastante. E é isso, é uma busca constante sempre, até porque as leis vão mudando, a sociedade vai mudando, então tem que se adequar, né, para cada uma. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Doutora, atualmente, quais são essas demandas que têm aparecido assim, no direito trabalhista para vocês, advogados que atuam nessa área, assim, como umas novidades? Olha, assim, o processo trabalhista nunca tem um único pedido, né? São vários pedidos. Então, assim, comum sempre tem a hora extra que o empregado trabalhou e não recebeu, o intervalo, né, que ele não está conseguindo tirar, né, o intervalo mínimo estabelecido por lei. Tem também aquela questão do desvio de função ou do acúmulo de função, que são coisas separadas. Mas hoje, né, o que está, assim, crescendo as demandas a rescisão indireta, os motivos que causam a rescisão indireta, né? O assédio moral ou assédio sexual, em alguns casos os dois, né? E a fraude no contrato de pessoa jurídica com pessoa jurídica, que nós chamamos de pejotização. Esse, então, ele está em alta. Então, pronto. Então, vamos falar de uma por uma dessa aí, doutora. Fala um pouquinho pra gente o que é a rescisão indireta, assim, para que o nosso... né, telespectador, se estiver passando por alguma situação dessa, consiga identificar. Olha, a rescisão indireta, na verdade, ela é a justa causa do empregador, né? A maioria das pessoas conhecem a justa causa do empregado ou a demissão que o patrão tem, né, ali a autonomia para encerrar um contrato de trabalho. Eu sou dono da empresa, eu quero te demitir por justa causa. Aí tem todo um protocolo para seguir, né? Não é qualquer coisinha uma justa causa. Não. Tem que ser uma falta grave, né? Em alguns casos tem que ser situações reiteradas, né? Que acabam na justa causa. E existem também aquela falta gravíssima que já é diretamente a justa causa. Mas a rescisão indireta é o oposto, né? É o empregado que reconhece que o empregador, que o seu patrão, ele cometeu falta grave, né? Esse termo, rescisão indireta, ele só é reconhecido mediante ação judicial, né? Então, assim, todas as vezes que o empregado ele reconhecer, tiver indícios, né, que o patrão dele não está cumprindo com o contrato, ele pode buscar informação para
analisar a situação e verificar se está dentro ali do artigo 483 da CLT, né? Tem ali alguns Os requisitos, né, do qual você pode ser enquadrado, o empregador pode ser enquadrado e reconhecido a rescisão indireta, né, o funcionário sai da empresa com todos os seus direitos, vamos dizer assim, né, como se o empregador estivesse mandando ele embora. Entendi. Né? Doutor, dá um exemplo assim prático, assim, o que seria assim uma falta grave de um empregador? Por exemplo, o atraso no pagamento de salário, a gente tem até o 5º dia útil, né? Lembrando que final de semana, que domingo e feriado você tem que antecipar, né? Mas é o atraso reiterado, né, do pagamento salarial e a falta de recolhimento do FGTS. Esses são os casos mais clássicos, né, de rescisão indireta, de reconhecimento de rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Doutora, tem um aplicativo do Gov que você consegue verificar se os seus depósitos do FGTS estão corretos? Sim, tem um aplicativo, né, do FGTS que você consegue acompanhar, né, todos os depósitos, né, do FGTS e, inclusive, a prova, né, do que, no caso, a empresa está deixando de fazer esse recolhimento corretamente. Doutora, é muito comum, já vi de que empresas elas não recolhem periodicamente, porém elas deixam para recolher quando for mandar a pessoa embora. Isso é correto? Não, não é correto, né? O FGTS ele tem que ser recolhido todos os meses. É justamente por isso que... Porque é descontado, não é isso? Não, é FGTS não. O INSS, perdão, o FGTS é próprio pesquisado. Exatamente. Mas assim, é algo fundamental, que é uma garantia que o empregado possui de sair da empresa e ter aquele valor, né? Para que ele consiga se manter ali até ele conseguir um outro trabalho, enfim. Mas é importante que ele acompanhe, né, esse recolhimento, porque a falta desse recolhimento acarreta rescisão indireta. Então pronto. Então, ó, você ó, que está em casa, já fica de olho aí, baixa o aplicativo do FGTS, dá uma olhadinha lá se a sua empresa que você trabalha está recolhendo direitinho. Porque senão, né, é difícil, porque às vezes... o contrato, né? Vamos falar mais uma vez para que as pessoas possam entender. Pode pedir, né, para que a sua rescisão indireta, através de um advogado. A pessoa não pode chegar no escritório, eu quero uma rescisão indireta. Não vai dar, né, doutora? É porque assim, normalmente quando as pessoas levam essas dúvidas, né, ou para o sindicato, que também tem o apoio jurídico do sindicato das categorias, né, mas caso não haja nenhum sindicato naquela atividade, mas a pessoa pode procurar, né, um advogado de sua confiança e expor a situação toda. Normalmente não é só uma situação, nós estamos falando dos mais comuns, né? Mas existem outros detalhes também. O que eu mencionei antes, a falta de pagamento de hora extra, né? A pessoa ser contratada para fazer algo e durante o contrato de trabalho a pessoa ter a obrigação de fazer uma outra função pela qual não foi contratada, né? Tudo isso que quebra o contrato. Eu fui contratado para fazer ABC, estou fazendo outras funções. Então, tudo aquilo que não está dentro do contrato de trabalho pode ser levado como motivo para a rescisão indireta. O atraso, né, no pagamento de salário e o FGTS são os mais comuns, mas nem sempre eles estão sozinhos. Né? Às vezes tem outros pontos também a serem verificados, a serem analisados. Doutora, e a pejotização? Vamos falar sobre isso. A pejotização, pois então. A pejotização é o contrato de uma pessoa jurídica com uma pessoa jurídica. E isso é legal, é totalmente lícito, né? Acontece que na relação de trabalho, na relação de emprego, existem alguns requisitos que reconhecem o vínculo, né? Nós chamamos de subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, a pessoa tem alguém a quem ela é subordinada, ela tem que cumprir horário, né? Ela tem que participar de todo ali a funcionalidade da empresa, ela pode ser punida, né? Ela não pode faltar, a não ser nos casos que, né, justificáveis, e ela não pode colocar outra pessoa para trabalhar no lugar dela, né? Isso é a relação entre empregado e empregador. A pessoa jurídica, sendo contratada por outra pessoa jurídica, em regra, ela tem que ter essa autonomia,
Eu sou contratada para exercer para prestar um serviço. Para prestar um serviço, Uhum. né? Então, eu não tenho que seguir essas regras, Uhum. que essas regras é tipo do contrato comum, CLT. A pejotização é a fraude do contrato. Você contrata uma pessoa como pessoa jurídica, mas na Porém, realidade trata igual empregado. trata igual empregado. E é isso que está levando muitas demandas para a Justiça do Trabalho. Entendi. Né? E há o reconhecimento, normalmente acontece o reconhecimento justamente por causa desses requisitos. Né? Então pronto. Então ficou claro, né? Isso acontece muito, tem muitos escritórios de advocacia que contratam outros advogados como pessoa jurídica. Mas aí eu posso ir lá, pegar a demanda que eu tenho para fazer em casa, fazer tem assim. Eu vou ser contratada para essa demanda. Aí tu não precisa estar cumprindo aquele dia lá, batendo ponto, nada disso. Tem a flexibilidade, você tem a autonomia. Inclusive, a depender da atividade, você até pode passar aquele serviço para uma outra pessoa. Hoje eu não posso ir, mas fulano está indo para cumprir o trabalho. O importante é que a empresa receba o serviço. Exatamente. Né? Legal. Aí o que acontece? Essa discussão chegou até o STF. Né? Já havia o entendimento de que o contrato entre pessoa jurídica e pessoa jurídica é lícito. Isso daí ninguém discute. A discussão está sendo na fraude. Né? Então, recentemente, o ministro Gilmar Mendes ele suspendeu todos os processos no âmbito trabalhista que estavam discutindo essa situação. Então, ele vai analisar e vai dar um parecer para que seja pacificado esse entendimento, porque estava tendo muita divergência. Né? Nesse intuito de pacificar esse entendimento, ainda tem um ponto muito importante a ser esclarecido, que é se a Justiça do Trabalho será competente para julgar essas ações referentes, né, no âmbito trabalhista, ou se vai ser a Justiça Comum, porque se for só pessoa jurídica com pessoa jurídica, né? Então, isso também vai ser decidido pelo ministro Gilmar Mendes. Doutora, o nosso bate-papo está maravilhoso, gente. Já já nós voltamos, porque agora nós vamos para o nosso intervalo comercial, tá? Já já voltamos com mais informações aí para você de direito do trabalho. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento.
intervalo comercial, vamos continuar a nossa entrevista com a doutora Jaqueline Alexandre. Doutora, a senhora comentou aí muito rapidamente sobre assédio no trabalho. Fala um pouquinho mais sobre esse tema pra gente. Certo. O assédio moral, né? Algumas vezes ele vem de forma isolada, ou às vezes ele vem como decorrência do assédio sexual, né? Então vamos falar do assédio moral de uma forma mais ampla. O assédio moral, ele acontece no ambiente de trabalho de duas formas, né? Podendo ser de forma quando o patrão, né, o seu superior, ele pratica, coloca o funcionário, o empregado, em situação de humilhação, numa situação que a pessoa fica constrangida, né? Quando ele passa uma atividade, uma função, coloca numa função que a pessoa não tem condições de realizar, quando ele exige algo que foge à competência daquela pessoa. É o bullying, né? Uma forma de humilhar a pessoa. Então, tudo isso é considerado assédio moral. A outra forma do assédio moral também pode ser entre colegas, né? Quando há o bullying dentro do ambiente de trabalho, quando há aquele silêncio, sabe? Quando você chega para trabalhar, as pessoas, todo mundo fica quieto, ninguém fala com você, você não consegue dialogar ali no seu ambiente de trabalho, isso também pode ser... Deixa a pessoa ali no cantinho, tipo de castigo, exatamente, né? Exatamente, como se fosse um tratamento de silêncio, né? As pessoas se comunicam entre elas, mas aquela pessoa fica ilhada, né? Então isso também configura assédio, né? Assédio moral. E, às vezes, isso também vem em decorrência do assédio sexual, né? Ou seja, o assediador, ele tentou assediar a vítima, com a recusa da vítima, ele passou a fazer o assédio moral, né? Então, às vezes, tem essa questão, ou às vezes é só referente ao trabalho mesmo. Aquela exigência exacerbada em cima de uma pessoa. Não é a cobrança comum do trabalho, né? A gente tem que separar as coisas, né? Não é aquela cobrança comum. Tem a sua demanda do Tem trabalho, você vai lá e faz. Isso. Mas aquela coisa que é exclusiva com uma pessoa. Ou às vezes é tido como incentivo, mas na verdade humilha aquela pessoa que não conseguiu bater uma meta, né? E exalta quem conseguiu bater a meta. Essa forma também de lidar é uma humilhação, traz ali um dano emocional para a pessoa. Você acorda de manhã para ir para trabalhar e fala, mais um dia, sabe? Você não tem aquela... Não vai feliz, não vai feliz, trabalho. exatamente. Isso causa um dano emocional muito grande para a pessoa. Então, isso é caracterizado assim, de uma forma muito simples, né? Sim. Assim, a gente falando, porque é um tema bem complexo, mas isso daí é os pontos de atenção, se tiver acontecendo isso no ambiente de trabalho. Para a empresa, ela tem que ter um cuidado muito grande, trabalhar com a prevenção para que isso não venha acontecer, mas se caso aconteça, assim que tomarem ciência, né, que algum empregado chegar ali e informar o que está acontecendo, ela tem que tomar uma medida para coibir esse tipo de comportamento, senão ela acaba sendo responsabilizada numa demanda trabalhista, né? Tanto na questão no assédio moral quanto no assédio sexual. Entendi. Doutora, além, né, assim, tem muita gente em casa que trabalha como empregada doméstica. Quais são os direitos dessas empregadas domésticas? Olha, a empregada doméstica, a gente sai um pouquinho, vamos dizer assim, ali da CLT, que ela tem uma lei específica, que é a 150, né? Lei complementar 150, que você tem ali, em regra, um tempo específico de trabalho, 8 horas de trabalho, 44 semanais, né? Se ultrapassar aquele valor, aquele período, tem hora extra, né? Não altera muita coisa. Férias, 13º, tudo, férias, né? né? Qualquer outro trabalhador tem direito. Ela tem que ter o período de descanso dela, ali de 1 hora, entre, né? Para ela descansar, para ela almoçar, ela tem que ter esse período, né? Então, assim, o registro na carteira de trabalho também a pessoa tem que ser física feito. pode assinar a carteira? A pessoa física também pode assinar a carteira. Ela assina a carteira e a pessoa passa a ter os mesmos direitos. Na verdade, essa lei ela veio para reconhecer e dar amparo ao empregado doméstico. Nós mulheres sabemos o quanto é difícil trabalhar em casa, né? Sim. Então tem que
realmente ser valorizada. Sim, Doutora, e aquelas diaristas que vão na casa, como é que se aplica assim? Quantas vezes? Como é que é? Olha, a diária, ela só pode ser até 2 vezes. Acima 2 vezes no quê? No mês, no quê? Na semana. Na semana. Na semana. Tá. Acima de 2 vezes vezes na semana já é caracterizado o vínculo, né? Então, se a pessoa vai 2 vezes na semana, um exemplo, segunda e quarta, ok. Mas se ela for segunda, quarta e sexta, já é, né? Já é um ponto ali para Uhum. reconhecer o vínculo. Entendi. Entendeu? Doutora, nós sabemos que o direito trabalhista ele é muito amplo, né, doutora Janaína? Mas do que foi colocado aqui no nosso podcast, aonde essas pessoas que estão nos assistindo podem buscar ajuda? Vamos falar também do empregador, né? Vamos prevenir, né, dentro da sua empresa, para que o próprio colaborador não possa ir lá, né, te acionar na justiça. Aonde essas pessoas podem buscar ajuda? Bom, normalmente, né, vamos dizer assim, existem sindicatos, né, que dão esse amparo jurídico, né, para os sindicalizados, mas também tem ali o Ministério do Trabalho, que pode esclarecer, né, alguma ou qualquer dúvida. E caso a pessoa perceba, sinta que está sofrendo, né, com a restrição de algum direito trabalhista seu, ele pode procurar um advogado de sua confiança para esclarecer e ver se realmente está acontecendo da forma que ele pensa, né, que ele relata. Só queria abrir um adendo rapidinho aqui para falar sobre o assédio sexual, né? Nós estávamos falando sobre assédio moral e tal. O assédio sexual no ambiente de trabalho é algo muito grave e ele jamais deve ser confundido como um flerte. Não, são coisas completamente diferentes, né? Então, assim, o assédio sexual acontece quando há um toque sem autorização, né? Quando há uma barganha, vamos dizer assim, para que a pessoa tenha acesso a relações íntimas com a pessoa, colocar a pessoa fica com aquele medo de perder o trabalho, né? Também tem aquela situação que você usa imagens pornográficas para fazer comentários sobre corpos de pessoas, né, no ambiente de trabalho. Ou até mesmo aquela piada, vou colocar entre aspas aqui, que é aquela conversa ali entre pessoas, né, de cunho sexual, no ambiente de trabalho, que causa o sentimento muito parecido com assédio moral. Constrangimento. Causa um constrangimento, a pessoa se retrai, a pessoa, né, e isso de uma forma mais simples. Agora, tem também aquela questão do próprio toque, né, da pessoa ir forçar alguma coisa. Então, assim, a empresa ela tem por obrigação manter um ambiente de trabalho, um bem-estar saudável para todos. Isso é uma prevenção, de uma forma geral, não apenas na questão de assédios, mas de todo o direito do trabalho em si. A prevenção é o melhor remédio para tudo, né? A empresa ela pode acionar um departamento jurídico para poder fazer essa blindagem, né? Para que não haja uma demanda trabalhista no futuro a respeito do descumprimento das leis trabalhistas. Mas no caso do assédio, ainda é um pouquinho mais grave, porque ela acaba saindo também da esfera trabalhista e indo para a esfera criminal. Né? Indo para a esfera criminal. Então a gente tem que ter muita cautela nesse tema em específico. Entendi. A doutora estava falando, né, além de você procurar um advogado da sua confiança, também a OAB Acre, ela presta esse serviço para toda a sociedade. A gente tem o escritório corporativo que fica lá na OCA. Então, se você é empregado, se você é empregador, tiver com alguma dúvida jurídica, você pode ir lá na OCA, procurar lá no Salão Rosa, vai ter o escritório da OAB lá, onde vários advogados capacitados vão estar lá para te ajudar, tá bom? O que mais, Mirley? Doutora Pó, assim, o nosso bate-papo... Já acabou? Não, né, porque a doutora vai dar dicas. Ainda quero umas dicas, claro. ainda não acabou, não. Ela doutora, vai dar dicas, sim. É isso aí, ó. Além, né, de procurar onde as pessoas podem procurar ajuda, mas, assim, dicas práticas para os trabalhadores, assim, poxa, a gente sabe que os empregadores, eles têm os seus deveres, mas o empregado também tem que cumprir alguns deveres. Sim, ele tem os deveres, porque quando você é contratado por uma empresa, a empresa ela tem ali
as suas diretrizes, né, da empresa, e você tem que seguir. Tem que seguir a né? cartilha da Regras e empresa. normas, em Tem, todos os tem locais, as né? regras, né? A gente só tem que fazer uma análise para ver se essas regras estão dentro da CLT, se tem essa cobertura jurídica, né? Mas normalmente sempre tem, mas tem que ter esse detalhe. E se caso tiver um documento, né, que especifique, é sempre bom o empregado possuir uma via desse documento, não só desse documento, como de todos os documentos, né, que a empresa fornece. Cartão de ponto, contra-cheque, contrato de trabalho, aviso de férias, até mesmo uma punição, uma advertência, né? É importante a pessoa ficar com uma segunda via daquele documento, criar uma pastinha ali, né? Para que aquilo seja analisado por um advogado numa futura demanda trabalhista, a gente tem ali já as provas, né? Então, é sempre importante o empregado ter esse cuidado. Mas, a respeito das diretrizes da empresa, uma coisa que é muito importante também é a forma de manter um diálogo, vamos dizer assim, entre empregado e empregador. Até mesmo para você requerer o seu direito, tem a forma correta, né, de você procurar, saber, tirar uma dúvida. Né? Isso também é muito importante, você ter essa ponte para que você possa conversar e esclarecer alguns pontos. Trabalhar com aquela parte de objetividade, né? Vou te contratar para determinados serviços. Deixar claro. Bem claro, Isso, especificar. São 8 especificar. horas de trabalho, cumpre as 8 horas e tá tudo certo. Eu não sofro penalidade como empregador e o empregado sai satisfeito da minha empresa. Exatamente, porque assim, se o empregador ele seguir as normas, né, do direito do trabalho, ele não tem o porquê sofrer demanda trabalhista. Né? Então, assim, se a empresa é acionada na justiça, necessariamente porque deixou de cumprir alguma coisa. Né? Então, aí, até você provar se você cumpriu ou não, você está respondendo um processo na justiça. Doutor, o pessoal tem muito assim, porque a justiça trabalha muito, mas quando se trata de justiça do trabalho, corre um pouco mais rápido? Sim, a justiça do trabalho, ela é uma justiça especializada, o trâmite dela é diferente, né? O prazo é diferente, então ela busca dar mais celeridade realmente ao processo para suprir, porque ali é natureza salarial, né? Tudo que tramita ali tem natureza salarial. Pessoa, o dinheiro que recebe é para se alimentar, para a subsistência da sua família. Exatamente, para você ter o seu amparo ali, porque você saiu de um emprego, por exemplo, saiu de um emprego, não recebeu suas verbas, não conseguiu acionar o seguro-desemprego, não conseguiu sacar o FGTS, enquanto você não resolve aquele processo, você fica ali desamparado. Então, é algo urgente, né, para ser resolvido. Tem as exceções, perícia, acidente de trabalho, que demora um pouquinho, mas em regra, as demandas costumam ser mais céleres. Ai, que bom, doutora. Olha, estou muito feliz com essa entrevista. Eu acho que acredito que foi muito esclarecedor para a gente, para os nossos telespectadores. Então, doutora, a gente só tem a te agradecer. Você pode fazer as suas considerações finais? Olha, eu que tenho que agradecer, né? Pelo convite, né? Falar sobre direito do trabalho para mim é um tema que eu sou apaixonada, né? Mas o direito do trabalho, ele é um oceano, né? Muitos assuntos. São muitos itens importantes, não tem algo menos ou mais importante, tudo é importante, né? E, na verdade, eu que tenho que agradecer a todos, né? O projeto em si, que é um projeto muito, muito bacana, e me colocar à disposição, né? E onde as pessoas podem encontrar a doutora Jaqueline aí para tirar uma dúvida? Fala aí as suas redes sociais. Olha, você pode me encontrar nas redes sociais com o perfil Jaque Hermógenes, né? Que é um sobrenome que eu uso de uma forma para homenagear a minha querida avó, que me criou. Legal. Mas eu estou com um processo para incluir, inclusive, o nome dela no meu registro. Vai ficar muito chique. Vai ficar legal, né? Com uma forma de homenagear a minha querida avó. Doutora, muito obrigada, então. É isso aí, gente. Nós que queremos agradecer a você que esteve conosco. Gente, pode ler aí no mês de maio. Vai fazer, doutora? Tá chegando, aniversário aí de um ano do nosso Pode Ler. Gente, aguardem aí as novidades, né? Você que está conosco hoje, esteve conosco o ano todinho. Muito obrigada pela audiência de vocês. Né? Lembrando mais uma vez, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Pode Ler Acre, o nosso Instagram, e também
o nosso canal no YouTube, doutora? Olha aí, tira a foto quando tiver assistido o nosso Pode Ler, marca a gente, marca a Janaína Mazalek, marca a Milei, o Pode Ler, que a gente vai adorar repostar vocês. Com certeza. Então, cheiro no coração. Até sexta-feira, mãozinha para dar sorte. Ah, sim. Muito obrigada!